Olá, sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do nosso podcast Campo Legal. Um podcast pensado para você, produtor rural, para te levar informações sobre a lida, o manejo, a cultura, informações sobre gestão no campo, tudo aquilo para que você, ao entrar nesse programa, não saia da mesma maneira que chegou. Seja muito bem-vindos, essa é a sua casa, o seu espaço. E agora, aquele nosso ritual padrão. Se acomoda, busca alguma coisa para você comer e vamos juntos. Hoje, terça-feira, 18 horas, estou aqui tendo o privilégio de receber o Felipe Segal. Felipe Segal, que, antes de tudo, é um grande amigo. Cursou faculdade de Direito junto comigo. Ele hoje é advogado especialista em Direito de Previdência Rural. Previdência geral, né, Felipe? E com uma atuação muito forte na Previdência Rural. E também é produtor. Felipe, tá contigo a palavra, se apresenta aí para nossa audiência olhando para aquela câmera. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Júlio. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com o meu amigo Júlio, né? Nós, como ele disse, nós fizemos faculdades juntos e agora, depois de 15 anos de formados, é um privilégio estar aqui com o nosso amigo Júlio. E é uma satisfação porque ver o Júlio na área do direito do agronegócio, do direito agrário, é uma satisfação muito grande e ver também que ele tem se tornado uma referência nisso aqui na região. Então a satisfação é toda minha estar aqui hoje. Muito bom, Felipe. Felipe Segal Tavares, meu grande amigo advogado, mestre em Direito, não é mesmo, Felipe? Em Direito de Garantias Fundamentais. E aí, tá aqui hoje para falar sobre Previdência Rural, pessoal. Felipe, nós temos muito o que conversar, muito o que explorar das riquezas desse tema, que é um tema importante mesmo para o produtor, para que ele possa, de fato, conhecer, sabe, Felipe? O que a gente tem observado e a nossa grande missão aqui no podcast é levar para o produtor conhecimento de direitos que muitas vezes ele não sabe que tem e que por isso não acessa, né? Então hoje o nosso tema ele é um tema muito importante, a gente vai levar aí esse conteúdo para a nossa audiência, mas antes disso, antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero falar que o nosso programa ele é patrocinado pelo Escritório de Advocacia Ribeiro Andrade Souza Júnior, um escritório de advocacia que atua de maneira exclusiva para o agronegócio e com bastante ênfase no produtor rural. Além do escritório Ribeiro Andrade Souza Júnior, nós somos também patrocinados pela Life Brand, que é uma agência, o Felipe, de soluções de construção de marca. Construção de marca, identidade visual, posicionamento de marca. É tudo de A a Z, é a Amazon da marca, sabe? É uma agência de brand muito conceituada. Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Hugo Mansur, que desenhou e desenvolveu nossa marca do escritório, desenvolveu também a marca do Campo Legal. É uma baita empresa e que nós temos aqui estabelecido uma parceria muito legal. Vamos lá então para o nosso bate-papo. Estou empolgado, hein? Que conversa mais que especial e mais esperada. Antes, todavia, da gente começar, Felipe, a falar do direito de previdência rural, eu acho que a sua história ela é tão bonita, cara. Eu queria, antes, explorar um pouquinho da sua história, sabe? Quem é o Felipe e qual a jornada que o Felipe tracejou até chegar em quem é o Felipe hoje, advogado, previdenciário e produtor rural? Bom, eu sou nascido em Manhumirim, Minas Gerais, né? E foi aonde a minha história começa, ali sempre aprendendo os valores da fé e da família. Bacana. E quando chegou na idade de ir estudar, fazer faculdade, eu vim aqui para Vitória. E quando eu cheguei aqui em Vitória, eu passei no vestibular de Direito na faculdade da FDV e foi aonde começou minha jornada no direito. Ali realmente eu me apaixonei pelo direito e durante a faculdade eu tive uma experiência interessante, Júlio, que eu e o nosso colega em comum, o Aixon. Um abração pro Aixon. Um abraço pro Aixon. Cara, muito legal. Eu e o Aixon. Nós começamos uma iniciação científica durante a faculdade com a querida professora Gilcilene. Manda um abraço também para a professora Gilcilene. Legal. E foi aí que ela me despertou o interesse em estar estudando a respeito da inclusão das pessoas com deficiência. Bacana. E a partir dessa iniciação científica, muitas coisas se abriram para o meu horizonte mesmo,
que antes eu não tinha uma noção do que eu gostaria de atuar, o que eu gostaria de fazer. Uhum. E nesse momento eu percebi que eu gostaria de estar fazendo alguma coisa em defesa das pessoas que realmente precisam de ter uma voz ouvida, e muitas vezes ela é calada na sociedade, que são as pessoas com deficiência. Verdade. Quando eu finalizei a minha graduação, eu dei continuidade aos estudos nesse tema. No mestrado, eu fiz o mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais com a mesma temática. Nós nos propusemos a estar estudando o que o setor, o que o poder público no Espírito Santo estava fazendo para incluir essas pessoas com deficiência. Que legal. E então foi a partir daí que começou a minha proximidade com o direito previdenciário. Uhum. Mais tarde, eu ingressei no doutorado. Infelizmente, por conta daquele período turbulento da pandemia, Foi difícil. eu tive que dar uma pausa no doutorado, mas também sempre pensando em dar continuidade, em estudar aí essa questão das pessoas com deficiência. Depois disso, eu retorno para Minas Gerais. Sim. E quando eu retorno para Minas Gerais, eu começo a atuar exatamente no direito previdenciário. Tive também uma oportunidade de ser procurador jurídico, assessor municipal em algumas cidades da região do Caparaó. Que legal. Qual cidade você leu, Felipe? Olha, eu comecei nessa vida pública em Manhuaçu. Fui procurador da autarquia do SAMAL, que é um serviço de limpeza urbana do município. Que legal. Aí eu era o procurador dessa autarquia. Logo após, eu fui para Manhumirim, e lá também eu fui procurador municipal. E aí já foram 8 anos, né, de vida pública ali, né, atuando no direito público. E logo depois disso, eu fui ser assessor da Prefeitura de Alto Jequitibá. Mas sempre com o escritório voltado para o direito previdenciário. Então, essa questão do direito previdenciário, isso nunca deixou de sair de mim. Isso sempre fez parte de mim desde a faculdade. Então, em paralelo com o cargo de procurador, de assessor, eu tinha o escritório privado na área do direito previdenciário. Nesse meio tempo aí, eu realizei um sonho antigo, né? E me tornei produtor de café. Que legal. Inclusive, Júlio, tem aqui uma pequena lembrança para você. Muito obrigado. Sei que você é um apaixonado por café. Eu sou, cara. Então, e esse aqui é um muito café carinho. Especial, né? Do Sombra da Figueira, né? Isso, esse aí é uma leva diferente, tem uma altitude mais elevada. É um café realmente... Tem um sabor especial, você vai gostar. Muito obrigado, muito Tenho certeza obrigado. que você vai gostar. É até algo que eu acabei não falando aqui, pessoal, na introdução, mas e eu quero agora, logo no final do programa, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, aqui o Instagram do sítio Sombra da Figueira, tá bem? Olha que lindo aqui o pacote aqui do café especial. O Sombra da Figueira, ele produz um café especial e produz café commodity também para venda ali a varejo. E assim, eles estão produzindo, o Felipe está produzindo, eu já provei um primeiro café, tô doido para provar esse aqui que é o especial, e é um café de muita qualidade. Obrigado, Felipe. Mas vamos lá, conta mais. Aí voltou pro campo, para suas origens. Isso, aí voltei para as minhas origens, né? E hoje, realmente, nós estamos focados em estar nossa advocacia para o direito previdenciário. E dentro do direito previdenciário, tem um ramo muito importante que é exatamente a aposentadoria do produtor rural. E a aposentadoria do produtor rural, ele conecta diretamente isso tudo que nós estamos conversando, porque ele une não só amizades, né? Hoje nós estamos aqui, um dos motivos é por conta disso, também conecta a história do direito previdenciário e conecta o fato de eu ser produtor.
de entender como é a vida rural, de saber como é a vida das pessoas ali, como chega no final da vida, elas necessitam realmente de um auxílio do INSS, ela precisa de uma proteção previdenciária. Legal. Então, é disso que nós vamos conversar um pouco hoje, Júlio. Que legal. Que história bonita, cara. Assim, e vai mostrando o nível de comprometimento que você tem, né, Felipe? Você veja que você se tornou mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, trabalhando Previdência, Direito Previdenciário. Estava ali já caminhando para se tornar doutor, teve que suspender por uma intercorrência, né, que foi a pandemia. E advogou, foi chefe ali de algumas entidades, né, e até órgãos importantes ali da administração pública, e sempre com muito olhar para a previdência, né, para o direito previdenciário. A ideia aqui, o Felipe, é a gente falar muito sobre entrar e trazer informação sobre alguns direitos que o produtor ele tenha. Eu acho importante, antes disso, a gente explicar para o produtor, quando a gente fala assim, direito previdenciário. O que é esse direito previdenciário? O que é a previdência, Felipe? Bom, nada mais o direito previdenciário nada mais é do que o auxílio do INSS, da autarquia do INSS, da autarquia previdenciária do INSS, quando o segurado precisa. Perfeito. De uma forma bem simples é isso, Júlio. Porque, na verdade, a Seguridade Social, que está lá, que é trazida pela Constituição Federal, ela é dividida em 3 grandes ramos, que é a saúde, a previdência e a assistência. Então, é como se a previdência fosse dos pilares da tríade que o governo tem que apoiar, tem que auxiliar a população, auxiliar o segurado quando ele mais precisa. Que legal. E nós temos assim, a aposentadoria é um desses direitos, mas nós estamos falando aí de benefícios que o INSS pode vir a dar, benefícios outros, né? Existem, para além da aposentadoria, o que mais a gente consegue extrair aí desses benefícios que o INSS pode vir a dar? Alguns exemplos. Então, o leque hoje dos benefícios previdenciários, eles são extensos, mas aqui eu quero me ater àqueles direcionados ao produtor rural. Legal. Por exemplo, hoje nós temos o extinto auxílio-doença. Eu digo extinto, Júlio, porque na verdade ele só mudou o nome. Continua a mesma coisa, mas mudou o nome. O auxílio-doença hoje tem o nome de benefício por incapacidade temporária. Ok. E nós temos também a aposentadoria por invalidez, que também não tem mais esse nome. Houve uma reforma previdenciária em 2019 e alteraram essas nomenclaturas. Mas, na verdade, são só alterações de nomes. Legal. Então, quando eu me referir aqui ao benefício por incapacidade temporária, eu estou me referindo ao auxílio-doença. Perfeito. E quando eu me referir ao benefício por incapacidade permanente, eu estou me referindo na antiga aposentadoria por invalidez. Legal, bacana. Eu vou manter as nomenclaturas antigas, eu estou conhecendo agora essas. Cara, olha como é que é importante você conversar com um especialista, né? Quem não acompanha, sou advogado, formado, especialista ali em direito do agronegócio, mas a minha área não é previdência. Daí você vê que quando você conversa com um advogado que é especialista na área, você vê a diferença, né? É um negócio incrível. Mas aí, Felipe, então vamos então percorrer por alguns desses benefícios, né? Aí vou começar com o principal deles, né? Que é a aposentadoria, né? E algo que me chama a atenção ali em relação à aposentadoria do homem do campo é que ela é diferente da aposentadoria do homem da cidade, não é mesmo? Sim, existe uma diferença grande aí, que é o seguinte. Na verdade, essa reforma que eu disse, de 2019, eu sempre menciono isso quando eu tenho a oportunidade, porque foi uma reforma que alterou realmente as bases do direito previdenciário. Bacana. Então, o que, por exemplo, essa reforma alterou na aposentadoria rural? E aí eu sempre digo também, nada.
Isso foi uma vantagem muito grande. Legal. Não, isso foi uma vantagem para o produtor rural, porque várias pessoas tiveram a idade aumentada, o tempo de contribuição alterado, Sim. e o produtor rural, ele continuou ainda com alguns privilégios. Quais são esses privilégios? Por exemplo, hoje o homem do campo ele pode se aposentar mais cedo. Mais cedo quanto? Ele tem o direito de se aposentar 5 anos mais cedo. Então, a idade urbana do homem, quem trabalha na cidade, ele se aposenta com 65 anos. Então, o homem do campo, ele irá se aposentar com 60 anos. Já a mulher urbana, ela se aposenta com 62 anos de idade. Já a mulher rural, ela continuou com os seus 55 anos. Que legal. Então, hoje, como que é a aposentadoria do homem rural? O homem rural, ele se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55. Perfeito. Agora, uma coisa que a gente tem que falar para você ouvinte, que é o seguinte. Quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de INSS, a gente está falando que só tem direito aos benefícios previdenciários quem contribui. E aí você pode me perguntar assim, mas e o produtor rural? Como que ele faz? Ele contribui, ele preenche um carnezinho? Não. O homem rural ele é diferente. Ele tem que comprovar no momento da sua aposentadoria 15 anos de atividade rural. Olha só. Então, diferentemente do urbano, que tem que estar pagando todo mês, não que ele não pague, ele paga sim, o homem do campo ele paga, mas não de uma forma direta, é de uma forma indireta. Então, quando ele vai se aposentar, ele tem que comprovar 15 anos de atividade. Então, você ouvinte que está nos ouvindo hoje, quando você for se aposentar, saiba disso. Por isso que é tão importante você guardar os últimos 15 anos da sua guia de café. Por exemplo, você que guia café, você tem que guardar essas guias de café, porque quando você for se aposentar, isso vai ser um indício de prova. Legal demais. Outro exemplo, o contrato rural. Tem muita gente que trabalha, que não é o proprietário da terra, e ele é parceiro agrícola, meieiro, ele tem que ter ali, no mínimo 15 anos de atividade rural ali, para que ele possa conseguir se aposentar. Júlio, é muito interessante. Deixa eu te contar uma história. Fazer um parênteses aqui. Quando eu voltei para a região, uma das nossas primeiras clientes de aposentadoria lá na região, eu fui, dei entrada no processo e foi marcada a audiência dela. Sim. Só que, Júlio, eu também, inexperiente, eu tinha acabado de voltar 15 anos atrás, né? Tá recém-formado. Sim. E eu simplesmente falei para ela assim, olha, dia tal, hora tal, compareça lá na Justiça Federal, que é a justiça competente para julgar as aposentadorias, que foi marcada a sua audiência. Júlio, chegou lá, a minha cliente é muito vaidosa e ela chegou lá muito produzida, Júlio. Chegou com as unhas todas feitas, com o cabelo feito, toda elegante. Típico mesmo de uma mulher mineira. A mulher mineira, ela é muito vaidosa, né? E digo isso com satisfação, porque a minha mulher é uma típica mulher mineira, né? A Deila. A Deila. Massa. Mas onde eu quero chegar com essa história, Júlio? Chegou lá, no momento da audiência, ela estava tão elegante, que destoava aparentemente, para quem não conhecia, que talvez ela realmente não trabalhasse na lida, que ela talvez não pegasse café, porque existe esse estereótipo. Sim. Às vezes você julga a aparência, você julga o livro pela capa, né? É verdade. E aí o que aconteceu? Foi uma audiência emblemática e de muito aprendizado para mim,
porque eu percebi, inclusive, a inteligência e a sagacidade do juiz na época, que ele começou a fazer algumas perguntas que, na época, eu não era produtor rural ainda. Algumas perguntas que eu Felipe, eu não passava, eu não sabia responder, mas a minha cliente sabia. Por exemplo, o juiz perguntou para ela assim: você sabe o que é arruar café? Quando ela falou assim, Júlio, desceu uma gota assim na minha testa. Porque eu imaginei, Que ela não vai responder. eu imaginei que ela não ia responder porque eu não sabia responder. Que aperto. Bate pronto. Na hora. Arruar café. Ah, não, arruar café é exatamente quando você limpa ali por debaixo do pé de café e coloca os panos. E aí você deixa limpo ali para colocar os panos de café. Isso é arruar café. Aí quando ela respondeu, eu cheguei a respirar. Depois, Júlio. Estamos no paro ainda, né? Estamos no paro. Segunda pergunta. Qual é a cor do café que está lá na propriedade esse ano? E aí a gente sabe que se você não está ali na lavoura constantemente, porque tem a época da florada, tem a época do café verde, tem a época do café maduro, a produção de café, a lavoura de café, ela vai se modificando com o passar do tempo. Sim. E aí, na mesma hora, ela respondeu: não, essa época do ano o café já está granando e está ficando verde. Aí desceu outra gota, mas dessa vez foi de alívio. De alívio. Dessa vez foi de alívio. Legal. E por derradeiro, Júlio, e eu achava que isso só acontecia nos filmes que a gente assiste, ela chegou para mim e... Chegou para mim não, perdão, o juiz chegou para ela e disse assim: parabéns. E estendeu a mão, estende a mão para mim. E aí quando estendeu a mão, ele passou a mão no calo dela. Caraca. E aí... Que cara sagaz, hein? Porque o que acontece? As mãos do trabalhador rural, eles não negam. A mão não nega. Que legal. Porque realmente são mãos que cultivam a terra. É o homem do campo que traz o sustento para a cidade. A cada vez mais, cada dia que passa, a minha admiração pelo homem do campo só cresce. Verdade. Porque esses são grandes trabalhadores, pessoas que aram a terra, pessoas que cultivam e pessoas que produzem, né? É verdade. Então, essa é uma história emblemática que eu me alonguei até um pouco mais, mas eu acho que cabia, aqui no nosso diálogo aqui. Cara, que legal, cara. Que legal. História é o que a gente gosta de ouvir aqui, é storytelling, né? E assim, histórias reais, né? Isso é muito legal. E algo que é muito importante, então, e você falou, né, de guardar as guias, os romaneios, né? A gente sabe, essas perguntas, né, sobre ciclo vegetativo e tal, a pessoa que está na lida, ela tira de letra. Mas assim, olha que legal, então. Uma informação importantíssima que você está trazendo. O produtor rural, ele, diferente da pessoa que está na cidade, o que ele precisa fazer é demonstrar que, de fato, ele está na lida. Exatamente. Que ele tem atividade rural. Porque a pessoa da cidade, como é que a pessoa da cidade faz? Ela tem que demonstrar que ela recolheu. Sim. Que ela teve o recolhimento ali, porque ali tem um princípio de contribuir. Quem está na cidade, para ter direito aos benefícios, ela tem que contribuir. Se não contribuir, não tem direito. Só que no caso do campo, eu tenho falado muito isso, Felipe. Olha só. O Estado, vamos lá, é sempre essa equação. O agronegócio nosso brasileiro, o Brasil, a economia dele, ela depende do agronegócio. 1/3 da nossa economia, do nosso PIB, vem da atividade do agronegócio. E na cadeia produtiva do agronegócio, 15% só são de produtores rurais. 15% sustentam os outros 85%. E nós estamos falando do segmento ajusante, a montante da porteira, até o distribuidor final, né? Então, o Estado brasileiro ele precisa de uma série de iniciativas que estão na política agrária. Então, você vai ali desde a Constituição, né? Seguros rurais, a Previdência Rural, uma série de benefícios para incentivar, ou pelo menos desincentivar, o êxodo do campo. Porque com o êxodo rural, a gente tem ali um problema que é, de fato, em relação à produção, à produtividade.
E aí nós temos créditos rurais, que são as instituições financeiras, né? Elas comercializam esses créditos, mas esses créditos eles têm um juros menor ou juros menores porque há ali um aporte de recursos por parte do governo. E aí esses créditos, eles atendem ao manual de créditos rurais. Isso dá uma série de benefícios. Nós também identificamos ali alguns benefícios governamentais, fomentos, que não são nem empréstimos, são doações de recursos por parte do governo, ou então desonerações fiscais, como o exemplo do rei de irrigação. Aí a gente olha para a Previdência, então assim, olha que baita tratamento que o Estado dá para fins previdenciários. Quer dizer, só o fato da pessoa física ela estar na lida e ela mostrar que esteve na lida, isso é suficiente para que ela tenha direito a uma aposentação mais cedo, inclusive, do que a pessoa da cidade. E isso acontece não é porque o Estado é bonzinho, isso acontece porque o Estado depende de produtores rurais, o Estado depende do agronegócio. E aí, eu fiquei com uma dúvida, Felipe. A gente falou dessa reforma 2019, né? 2019 nós tivemos ali, então, era o início do governo passado, né? Governo Bolsonaro. E o primeiro grande projeto que veio do então ministro Paulo Guedes, né? Para equalizar as contas públicas foi, de fato, a reforma da Previdência Rural. Previdência Rural, a reforma da Previdência, né? Então, isso foi tratado por meio de uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição. E a ideia, de fato, era enrijecer mais as normas, esse benefício, né? Porque grande parte das despesas do Estado estão vinculadas à Previdência, de maneira geral, tá? E ali, então, foi o início da atuação do governo. Essa proposta de reforma à Previdência, ela não foi tal como proposto pelo ministro Paulo Guedes, mas ela deu alguma sobrevida. Então, em relação a essa, quando você diz da reforma de 2019, foi essa emenda ou a legislação que veio decorrente da emenda? Ou os dois? Foi exatamente isso. Essa é o número... a emenda constitucional de número 103 Perfeito. Da Constituição Federal, ela que alterou exatamente isso tudo. Perfeito. Mas para o produtor rural, então não teve? Não, para o produtor rural, não. Olha que legal. Eu não sabia disso, cara. Para o produtor rural, que bacana, manteve a mesma forma. E assim, quando a gente fala de Previdência, o primeiro benefício que vem à cabeça de todos é exatamente a aposentadoria, né? Mas a gente tem que dizer aqui que existem outros benefícios que socorrem o trabalhador do campo, socorre o produtor rural, como aqueles que eu tinha dito, né? O antigo auxílio-doença. Eu vou até utilizar essa mesma terminologia, auxílio-doença, porque mudou o nome apenas aí. Então, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. E por que isso é tão importante, Júlio? E aí, se você me permite, eu quero fazer um parênteses sobre esses dois benefícios. À vontade. O que acontece? O trabalho do homem do campo, ele realmente, muitas vezes, ele é um trabalho árduo, ele é um trabalho pesado. E como você mesmo disse, o Estado ele dá esse privilégio para o homem do campo, primeiro porque o Estado depende dele. O Estado depende dele. E segundo, porque quem define essas regras do direito previdenciário, essa questão da redução de idade é uma questão de saúde pública. Porque, na verdade, imagine só você trabalhar 60 anos, homem, 55 anos, mulher, de forma ali debaixo do sol, arando a terra, aquele trabalho exaustivo, cansativo. Realmente, eles merecem um tratamento diferenciado. Verdade. E dentro disso, não é raro, muitos adoecem, muitos sofrem acidentes de trabalho, acidentes, por exemplo, relacionados... vira e mexe, a gente ouve falar, por exemplo, acidente em tratores, acidente... com as ferramentas do campo, motosserra, foice e inúmeras outras, né? Sim. Então, o que acontece? Dentro disso, qual que é a diferença, então, do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? A diferença é porque o auxílio-doença ele é temporário
E a aposentadoria por invalidez é quando a pessoa está incapacitada de forma total e permanente para o trabalho. Perfeito. Só que, dentro disso, o que a gente tem que saber? Existe um período de carência. O que é período de carência? Período de carência é um número mínimo de contribuições que o segurado tem que ter para que ele possa ter direito a um determinado benefício. Perfeito. Só que eu disse que o produtor rural ele não tem contribuição. Perfeito. Se ele não tem contribuição, qual é a carência dele? Tempo de atividade. Tempo de atividade, exatamente. Tempo de atividade. Legal. E aí, qual é o tempo de atividade, então, que ele tem que ter ali para que ele possa ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez? Como regra, o auxílio-doença é 12 meses. Perfeito. 12 meses. Bem no iniciozinho. 12 meses. E a aposentadoria também. Se for café, não deu nem o primeiro ciclo vegetativo. Não deu. Ainda não deu. Boa. Mas existe uma situação na legislação que poucas pessoas sabem. Não é que poucas pessoas sabem. Isso é pouco difundido porque não é interesse do Estado que as pessoas tenham um amplo conhecimento sobre isso. Certo. Que o seguinte, nos casos de doenças graves, exemplo de doenças graves, aí eu posso citar câncer, doença no coração, doença nos rins, nefropatia grave, cardiopatia grave, Parkinson, Alzheimer, câncer, esclerose múltipla. Não existe carência. Então a pessoa... Olha só. Então a pessoa, ela tem o direito. Legal. A mesma coisa, então... E só um ponto também legal, assim, importante falar sobre isso, né, o Felipe? Quando a pessoa tem uma doença grave, ela também não recolhe imposto sobre a renda. Exatamente. Então, tem doença grave, além dela não ter carência para previdência, o direito previdenciário, produtor rural, né? Ele não tem que recolher imposto sobre a renda. Exatamente. E uma outra coisa que me veio à cabeça aqui é que o escritório de vocês, inclusive, faz e faz muito bem, é a questão da oferta de seguros. Isso. Como é importante, por exemplo, que o produtor rural tenha algum tipo de seguro, por exemplo, relacionado a isso, né? Isso. Porque se a previdência, ela ajuda, ela está ali, mas a gente sabe, né, Júlio, que na verdade nem tudo são flores, a gente sabe da burocracia, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que muitas vezes o INSS ele funciona como um filtro, porque e é razoável a gente pensar sobre isso, porque na verdade hoje no Brasil nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas, né? Isso. E se a gente for pegar em termos de quantidade, o número de pessoas que precisam do INSS é gigantesco. Então, o seguro, ele é sempre muito bem-vindo, né? É verdade, é verdade. Tem até um ponto que a gente observa em relação ao INSS, né? Porque nós dizíamos, e é uma verdade, né? Existe toda uma política de fomento e incentivo para a atividade agrícola e pecuária, né? De maneira geral. Então, são diversos os benefícios. Agora, o nosso estado, ele é um estado ainda bastante ineficiente. O que é a ineficiência? O estado, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Então, nós temos aí uma economia que é uma economia deficitária, né? Essa realidade, quando isso se impõe, né? A taxa de juros, ela aumenta, o alimento fica mais caro, né? Os produtos ficam mais caros e a tendência do governo, qualquer governo, é tentar encontrar receita. Vai encontrar receita de duas maneiras. Ou ele aumenta a arrecadação, é o exemplo do atual governo, é um governo que investe muito em arrecadação, ou seja, aumentar as formas de recolher dinheiro, né, da população. Outra forma que você tem é diminuir despesas, que era a receita, né, utilizada muito pelo governo passado. E aí, o Felipe, assim,
o que a gente observa é que nessa angústia do governo por economizar, muitas vezes os órgãos do governo, as entidades, elas são orientadas a usar de muita severidade. Ou seja, às vezes são estabelecidas até metas para que vou colocar entre aspas, essas economias aconteçam, né? E disso, nós temos situações absurdas. Absurdas, assim. Eu vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Nós tínhamos ali Isso aconteceu na segunda fase do governo Dilma. Na verdade, salvo engano, já estava na transição para o governo Temer, tá? A minha mãe, ela é portadora de esclerose múltipla, graças a Deus, assim, totalmente... ela não avançou mais, a esclerose dela estabilizou, né? Com a graça de Deus vai permanecer estabilizada, mas a gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença que tende a avançar e é uma doença para a qual ainda não existe cura. Então Deus foi misericordioso com a minha mãe, tem sido com a nossa família, que a gente ama, a nossa mãezinha, a gente quer ela há muitos anos com a gente aqui. O que aconteceu? Cara, eu não vou saber, eu não sei se foi 2017, eu acho que foi 2017. O INSS, minha mãe já era, ela já fruía do benefício de auxílio por invalidez, ela já fruía desse auxílio por algo em torno de 30 anos naquela época. E aí, do nada, beleza, o INSS ele fazia ali, né, as avaliações periódicas e tal. E aí o INSS vem, faz uma avaliação com ela e fala, não, você tá ótima. Por quê? Porque minha mãe tem esse perfil. Minha mãe, ela foi lá pra perícia, ela se produziu, ela é desse perfil. Então os caras bateram o olho nela e falaram, não, isso não tem cara de uma pessoa que tem esclerose múltipla, né? Eles fizeram... Julgamento, né, Júlio? Esse julgamento... Com base na imagem. Com base na imagem, ela tá muito bem, a vida dela tá ótima, essa mulher tem capacidade produtiva, né? E aí os caras ignoraram os laudos de 30 anos, inclusive laudos que minha mãe havia ali em 2017 apresentado de maneira atual, né, do neurologista, né, que acompanhava ela e que atestava, olha, ela não tinha mais algumas funções, nem controle do esfíncter, né, mãe? Perdão aí pelo excesso de exposição. Mas o que aconteceu? Eu precisei, na época, recorrer ao Poder Judiciário para reverter essa decisão. Por que eu estou contando essa história? E, graças a Deus, conseguimos reverter. Aqui que eu estou contando essa história. O direito, ele está aí. Mas não significa que os órgãos que são responsáveis por avaliar o seu direito, que eles vão respeitar a legislação. E isso torna fundamental o acesso a um especialista. Sim. Conhecer um especialista. Mas aí vamos. Você dizia, então, que a previdência do produtor rural, ela tem essa carência como via de regra e você excepcionalizou o caso das doenças graves. Isso, o caso de doenças graves e também nos casos de acidentes. Ok. Acidentes de qualquer natureza também não precisa de carência. Um outro fato, eu acho que interessante da gente dizer aqui, Júlio, é o seguinte, e aí muito voltado para os estudos da pessoa com deficiência, que eu disse desde lá do início da minha construção aí jurídica, né, que eu sempre estive aí nessa frente. Hoje existe um número de pessoas com deficiência no campo. Hoje, por exemplo, o autismo, o número de crianças autistas no campo é um número alto. Mas por que a gente não ouve falar? Não ouve falar exatamente porque muitas vezes essas vozes elas são caladas, essas vozes elas não têm interesse da sociedade em estar ouvindo essas vozes, né? É verdade. Hoje se preocupa-se muito com essa questão do autismo, mas tudo que nós vemos e ouvimos é sempre voltado para as crianças urbanas. Não que as crianças urbanas não tenham que ter essa proteção, pelo contrário. Você ouvinte que está me ouvindo, é claro que eles têm que ter essa proteção. Mas o que eu estou questionando aqui é por que não a criança do campo também nós não temos essa preocupação com as crianças do campo? Verdade. Então, hoje,
o nosso escritório ele está muito voltado nesse tipo de demanda, nesse tipo de proteção, sabe? Que legal. Porque vai mais além do que simplesmente trabalho. Vai aí realmente uma construção de uma vida e identificação exatamente com o tema. É verdade. Nossa, que bacana, Felipe, assim, porque eu fiquei tão assim, é tão legal a sinergia que a gente tem no nosso trabalho, né? Porque algo que nós temos aqui em comum é a percepção, né, da carência que existe hoje no campo por uma advocacia que voltou para o campo, né? Que saiu. A advocacia, normalmente, ela é da cidade. Então, uma advocacia que voltou para o campo, que voltou seus olhos para o campo, né? Isso é muito valioso para o produtor. E aí, eu digo mais, né? Uma advocacia com esse nível de especialidade previdenciária, isso é de um valor, Felipe, assim, o que você está entregando para as famílias rurais é de um valor, cara, que assim, não dá para... É muito... Eu diria que é mais do que um trabalho, cara. Eu diria que é uma missão que você desenvolveu, sabe? É uma missão. Porque você... É claro que do seu labor você vai tirar ali, né, um justo fruto. Só que o que você vai entregar para essas famílias, o que você já tem entregado para essas famílias, é muito, muito, muito precioso, sabe? Então, parabéns mesmo. Então, nós falamos aqui, Felipe, falamos de aposentadoria, eu estou usando os termos anteriores, né? Então, falamos de aposentadoria, falamos de auxílio por invalidez permanente, falamos de auxílio doença, não é isso? Eu me lembro que, puxando aqui das memórias do estudo, né, da faculdade, nós tínhamos também o auxílio acidentário, o auxílio acidente. Isso, auxílio acidente. O auxílio acidente, ele também é um benefício, ô Júlio, que realmente ele, para o segurado que consegue alcançar esse benefício, ele é um benefício de grande valia. E eu vou te dizer por quê. Perfeito. Diferentemente dos outros benefícios, o auxílio acidente, que é diferente do auxílio doença acidentária. Perfeito. Mas só para a gente contextualizar aqui. O Isso auxílio é acidente, ele é um benefício de natureza indenizatória. Como assim? Por que indenizatória? Porque é o seguinte, quem tem direito ao auxílio acidente? O auxílio acidente é para aquele que sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com sequelas graves e definitivas. Olha. Por exemplo, isso lá na nossa região aconteceu um caso assim. Um determinado produtor, ele estava cortando capim e fazendo silo para o cavalo. E um dia, nesse manuseando essa ensiladeira, ele colocou a mão lá na ensiladeira e teve os seus dedos cortados. Ah. E aí? Perdeu os 4 dedos? Perdeu os 4 dedos. Nossa. E aí? Qual é o benefício que esse produtor rural ele tem direito? Olha, ele é auxílio doença? Por exemplo, ele perdeu os dedos. Isso é temporário ou definitivo? Definitivo. Definitivo. Então não é auxílio doença. É aposentadoria por invalidez? Não. Não é aposentadoria por invalidez porque ele consegue trabalhar. Ele não está incapacitado para o trabalho. Não está incapacitado para o trabalho ainda. Então, ele tem esse benefício chamado de auxílio acidente, que é como se fosse uma indenização que o Estado vai pagar para ele. E esse auxílio acidente, ele é de forma vitalícia, até a pessoa se aposentar. E a pessoa pode receber esse benefício e trabalhar, diferentemente do auxílio doença. Porque quando a pessoa está recebendo auxílio doença, ela não pode trabalhar, porque é incompatível. Se ela está doente, como é que ela vai trabalhar? Mas o auxílio acidente, por ter esse caráter indenizatório, a pessoa, depois que ela se recuperar, ela pode voltar a trabalhar. Perfeito. Ela vai receber esse auxílio de forma vitalícia, até sua aposentadoria ali. De forma vitalícia não, até sua aposentadoria. Sim.
Só que o valor reduz. Tá. Ele é no valor de 50% do salário de benefício. O que é o salário de benefício? O salário de benefício do homem do campo é calculado com base aí no salário mínimo, por conta que ele não tem essa contribuição direta. Uhum. Então, é como se fosse aí o equivalente a R$700 hoje, nos dias atuais, levando em consideração o valor do salário mínimo hoje. Então, assim, o auxílio acidente tem esse caráter indenizatório. E agora, é muito interessante, Júlio, porque realmente você não ouve falar disso, você não... Isso eu acho que tinha que ser informações, assim, informações públicas, isso tinha que ser difundido de forma... Tinha. Né? Então, esse benefício, ele tem esse caráter aí, o auxílio acidente. Que legal, que legal. Agora, nossa audiência aqui, você é nossa audiência. É verdade que o Estado, ele não tá divulgando essas notícias como deveria divulgar. Mas se você quer conhecer tudo sobre previdência rural, seus direitos, produtor, produtora, você vai fazer o seguinte, você vai entrar, o Felipe vai falar agora aqui qual é o Instagram dele. Eu também vou deixar aqui um cardzinho pro Instagram dele, tá? E também vai estar na descrição. Aí você vai seguir, você vai clicar, você vai entrar no Instagram, você vai clicar em seguir. Aí você vai seguir o Felipe. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar por dentro de tudo que é conteúdo para o seu direito enquanto produtor. E mais, se eventualmente o INSS vier e recusar, você já sabe a quem recorrer, não é mesmo? Tem um último ponto para a gente... Olha só, nós estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo. Nossa, passou muito rápido. Passa muito Bem rápido. que você disse que ia ser uma montanha-russa. É muito rápido, cara. Passa voando. Estamos aqui nos últimos 10 minutinhos do nosso bate-papo, Felipe. E tem um último ponto que eu queria tocar. Ele vale para o produtor rural, ele vale para a pessoa na cidade. E eu sei que é um ponto que você tem muito carinho por ele. E eu acho que vale a gente falar, que é o LOAS, né? Nós estamos aqui... Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o LOAS, o que é e a importância dele, né, para as pessoas ali com o espectro autista. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, muito, muito bem levantado aí, muito bem observado da sua parte, Júlio. Então, o LOAS também... o LOAS é o apelido dele porque ele vem de uma lei chamada Lei Orgânica da Assistência Social. Uhum. O nome dele é Benefício de Prestação Continuada, BPC. Mas o pessoal chama ele de LOAS e é assim mesmo. E o apelido ele pega mais do que o nome, né? Essa é a verdade. É isso aí. E o que acontece? O LOAS, ele é para quem? O LOAS ele é para o idoso ou para o deficiente que não... Aí ele em condições de vulnerabilidade social. Perfeito. Quando eu falo vulnerabilidade social, para você que está nos ouvindo, isso significa que a renda per capita familiar... O que é a renda per capita familiar? Você vai ver quantos integrantes tem na sua família, vai ver todo mundo que trabalha lá, e aí você vai somar a renda per capita de todo mundo e você vai dividir isso por 4. 1/4. Perfeito. Então, quando eu digo isso, às vezes as pessoas, Júlio, foi muito bom você ter levantado isso agora nos momentos finais aqui, porque as pessoas ficam... Eu ouço muita gente dizendo assim, é um absurdo, o governo fica dando dinheiro para o Estado, fica dando dinheiro para quem não precisa, para o deficiente, para o idoso. Mas veja só, se você dividir o salário mínimo, um salário mínimo por 4... Eu nem sei quanto que vai dar isso aqui, mas vai dar aí em torno de 200 e poucos reais. Uhum. Se você somar a renda toda de 3 pessoas, por exemplo, e dividir por 4, não pode dar mais do que 1/4 do salário mínimo, não pode dar mais do que 230 reais. Então, realmente é quem está vivendo em miserabilidade, em situação difícil financeiramente, sabe, Júlio? Perfeito. Então, o LOAS é para isso, para o idoso, para o deficiente, e tem esse requisito econômico. Agora, legal. O INSS, muitas vezes, como eu disse, ele funciona como um filtro. Então, às vezes, a pessoa não consegue na justiça, mas quando chega
não consegue na esfera administrativa, quando chega na justiça, esse critério ele é relativizado. Por quê? Porque o juiz ele tem um entendimento, e esse é um entendimento que hoje tem sido predominante na justiça, Legal. que se você juntar, por exemplo, ali os seus comprovantes com gasto de luz, de medicamentos, porque o idoso usa muito medicamento e o deficiente também, comprovar que realmente precisa, esse critério de 1/4 do salário mínimo, isso tem sido relativizado na justiça. Poxa, olha que informação legal, Felipe. Muito interessante. Nossa, eu tenho isso muito próximo de mim, né? Eu tenho um sobrinho lindo, cara, lindo. O nome dele é Rael. Cara, pensa num menino assim, cheio de vida, cheio de energia, um menino pra cima. E ele foi diagnosticado, né? A gente não sabe ainda qual é o nível, porque ele é bem novinho ainda, né? Isso ainda vai se consolidar e vai saber qual o nível, mas ele tem aí, né? Ele tem aí, a gente sabe que ele é portador do transtorno, né? Do espectro autista. E aí, os pais, né? A minha cunhada, a Raquel, o pai dele, eles lutam muito para, né, prover, né? São duas pessoas muito batalhadoras, né? E eu sei que os gastos ali com o medicamento é muito alto. Muito alto. Então, por mais que essas pessoas assim batalhem muito, né? A gente sabe também que a renda familiar ali é uma renda, cara, que não é suficiente para fazer frente a esses... Então, a importância de poder acessar a esses benefícios, né? Sim, com certeza, Júlio. Muito bom, muito bom. Que privilégio te ouvir, Felipe. Que privilégio. Privilégio poder beber um pouquinho desse conhecimento. Eu convido muito as pessoas que estão aí, assim, aqui é só um pequeno, uma fraçãozinha de tanto de conhecimento que o Felipe tem, sabe? É um estudioso. Há 15 anos estudando Previdência. É um estudioso da área. Pode seguir o Felipe, você não tem nada, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Felipe, obrigado pela tua vinda. Eu queria pedir para que você, olhando para aquela câmera ali, para nossa audiência, que você deixasse uma mensagem, um recado para nossa audiência. Bom, antes de deixar essa mensagem, se você me permite, Claro. Júlio, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pelo convite. Saiba que é um privilégio estar aqui. Você sempre foi uma referência. E eu não estou falando isso aqui, você ouvinte que está ouvindo aí pode... talvez eu não sei como você vai entender isso, mas como eu conheço o Júlio já há muito tempo, o Júlio realmente é uma pessoa muito inteligente. O Júlio é um ótimo profissional. Sempre me espelhei no Júlio, porque realmente ele sempre ofertou muito. A sua capacidade de inteligência é muito grande. E mais do que isso, né? O Júlio, a alegria do Júlio, quem conhece o Júlio sabe bem o que eu estou falando. Obrigado, cara. Porque o Júlio, ele não deixa transparecer. Ele pode até estar triste, mas em nenhum momento o Júlio deixa transparecer algum tipo de tristeza. E hoje nós precisamos disso. O agronegócio precisa disso, o produtor rural precisa disso. Então essa é a mensagem final que eu gostaria de dizer. Que esse bate-papo aqui, a coisa mais importante que eu vejo, e você que está ouvindo, e você que segue o Júlio, você que conhece, que segue o escritório jurídico do Júlio, saiba que além do conhecimento, do grande conhecimento jurídico que ele vai te proporcionar, eu tenho certeza que com a presença dele, ele vai te transmitir também alegria. Que legal. Essa é a mensagem que eu queria deixar, Júlio. Obrigado, cara. Ficou até arrepiado. Não, é verdade, é do fundo do coração. E Obrigado. Quem conhece o Júlio sabe que eu não estou falando mentira, porque quem vive do lado dele sabe que ele nunca perde o sorriso. Obrigado, cara. Obrigado. Essa Que é a privilégio. Obrigado mesmo. O privilégio é todo nosso. E já está convidado para voltar aqui mais vezes, né? Obrigado. Casa é tua, Felipe. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Vamos para cima. E não esquece de seguir lá o Felipe nas redes sociais, não, tá bem? Tamo junto, um abraço. Vamos para cima.